Graça e a paz de Cristo Jesus, aqui mais uma vez o pastor de Mário no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo, neste dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Estamos assim realizando hoje um vídeo em comemoração a este evento. Então, vamos agora estarmos explicando um ponto muito importante da Reforma, que é a questão do relacionamento de boas obras com a salvação. Né? Vamos estar assim tratando dessa forma. Mas antes de tudo, vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor esteja nos dirigindo nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos falando das doutrinas, Senhor, relacionadas à Tua Palavra, já que reforma protestante sem Bíblia Sagrada, ela não é reforma, e isso não faz parte do que o Senhor Jesus deseja de nós quando Tu ordenaste a nós que pregássemos o Evangelho a toda criatura. Por isso nos orienta, nos dirige e permita-nos, Senhor, ir do início ao fim, comunicando de maneira clara esta mensagem abençoadora, em nome de Cristo. Amém. Então, quero adiantar que esse vídeo é um vídeo caseiro. Como todos os outros meus vídeos, não é um vídeo profissional. Então, como tal, você vai estar ouvindo barulhos de carro, barulhos de máquina realizando obra, né? E etc. Tá bom? Então não leve em consideração isso. Leve em consideração a mensagem a ser trazida. Tá bom? Então vamos falar sobre este assunto. Começamos aqui então na nossa introdução lidando com o seguinte ponto. Dentre vários pontos que a Reforma tratou foi a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Então essa doutrina foi uma resposta a dois problemas que haviam na Igreja Romana já na época do século XVI, que era o problema da simonia e o problema da indulgência. O problema da simonia significou, antes de tudo, a venda de objetos milagrosos para as pessoas garantirem a salvação e obterem bênçãos. E junto com isso também a compra de títulos eclesiásticos. Significava o seguinte: comprar títulos de bispos, comprar títulos de cardeais e etc. E isso a Santa Sé Romana permitiu nessa época. Então, o que podemos verificar nesse sentido? Nesse sentido, Martinho Lutero protestou contra tudo isso. E protestou contra também a questão da indulgência. A indulgência seria nada mais, nada menos do que a compra, isso para essa época, a compra do perdão de pecados. Então, essa compra do perdão de pecados poderia ser para o presente, quanto poderia ser para o futuro. Inclusive até comprar perdão de pecados para pessoas que estavam nesse momento no purgatório. Claro que, evidentemente, as escrituras não trazem o ensino do purgatório. E uma vez a pessoa tendo comprado um título de indulgência, poderia fazer com que um parente que estivesse no purgatório, já que a ideia do purgatório era um local onde se pagava, né, os pecados cometidos, né, se pagava os pecados cometidos até que depois de pagos ela pudesse chegar ao céu. Nesse caso, o que aconteceria? O tempo que a pessoa levaria dentro do purgatório seria assim diminuído. Ou seja, tão logo a pessoa recebesse o título, né, o título da indulgência enviada pelo Papa ou um bispo, a pessoa sairia do purgatório e iria para o céu. Era essa a questão fundamental. E nesse sentido, o monge Martinho Lutero afixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Né? Nessa época a Alemanha não era um país unificado, eram vários principados debaixo da autoridade do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época era o rei Carlos V da Espanha. Então, nessa época, Martinho Lutero
protestou contra tudo isso e assim houve a cisão entre protestantismo e catolicismo romano. Daí, as doutrinas que Martinho Lutero extraiu de sua experiência nas Escrituras formaram assim a família da Reforma. E dentre essa família surgiram os reformados, que continuaram a desenvolver os ensinos de Lutero. Vamos lá. Doutrina da justificação pela graça mediante a fé, né? Que essa que foi a resposta ao problema das indulgências e da simonia. Esta doutrina ensina que a salvação não depende da quantidade de obras que a pessoa realiza para a salvação, mas fé exercitada como dom de Deus para a salvação. Se a salvação não é por obras, onde fica o papel das boas obras na salvação? Se a salvação não é por obras, então estou livre para pecar sem precisar de arrependimento e confissão de pecados a Deus, que ainda assim sou salvo? Esta é a ideia central. Apresentar através dos ensinos da confessionalidade reformada o papel das boas obras na salvação e principalmente da Bíblia. Aqui será abordado o ponto de vista da Confissão de Fé de Westminster de 1647, adotada pelos presbiterianos herdeiros dos reformadores João Calvino e João Knox, que trouxeram os ensinos das doutrinas da graça, principalmente Knox nas Ilhas Britânicas. Knox deu início assim ao presbiterianismo, tá? Na Escócia, que chegou à Inglaterra, que chegou ao País de Gales, que chegou à Irlanda e, por sua vez, chegou aos Estados Unidos. E lá, nos Estados Unidos, já no século XIX, foi enviado um missionário, Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil e foi o pioneiro do presbiterianismo no Brasil. E aí você tem aqui os dois símbolos, o símbolo de João Calvino, que aí está, ó, Prompt et sincere, in opere domini, ou como está aqui, né? Prompt et sincere. E aí vem cor meum tibi offero, domini. Ou seja, está aqui, ó, prontidão e sinceridade. Ofereço a ti meu coração, ó Senhor. Esse é o significado. E temos aqui o significado nectamen consumebatur. E a sarça não se consumia. Tá bom? Então, aí está. Né? Aí está o significado. Vamos então ao capítulo específico da Confissão de Fé de Westminster de 1647, herdada por esses reformadores, né? Isso já lembrando que Calvino e Knox viveram no século XVI. No século XVII, seus herdeiros formularam a Confissão de Fé de Westminster. Vamos ao capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que trata da questão das boas obras. Se somos salvos pela fé, onde ficam as boas obras? Capítulo 16 das boas obras. 1. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, na realidade, boas obras são só aquelas que a Bíblia prevê. Só aquelas. E esse é um dos pontos principais da reforma. Tudo que precisamos obedecer está nas escrituras sagradas e não em tradições humanas, seja a tradição dos pais da igreja, seja a tradição dos escolásticos da igreja medieval, ou qualquer ideologia humana, seja a ideologia do humanismo, seja a ideologia existencialista, seja a ideologia lacaniana, seja também os pontos de vista de santos como São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, São Domingos, não é? Não, não. Nenhuma filosofia, estoicismo, epicurismo, não. Nenhuma tradição humana, mas somente aquilo que está nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento é que são as obras que nós devemos ter zelo e praticar. Tá bom? E aí temos os versículos básicos, Miqueias 6, 8, Romanos 12, 2, Hebreus 13, 21. Temos Mateus capítulo 15, versículo 9, Isaías 29, 13, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, João capítulo 16, versículo 2, Romanos 10, versículo 2,
Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, Colossenses 2, versículos 16 e 17 e versículos 20 ao 23. E aí prosseguimos no item 2, ou seção 2 da confissão. Tá? Mas antes vamos examinar primeiro alguns versículos que confirmam isso. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nenhuma tradição humana pode estar acima da palavra de Deus. Não podemos nos conformar com uma agenda progressista para a nossa vida. O que devemos nos conformar é com o que as Escrituras dizem. Sempre princípio formal das Escrituras. As Escrituras se explicam pelas próprias Escrituras. E não o existencialismo que vai, e não a escola de Frankfurt ou teoria crítica que vai. Não. É a própria Bíblia que se explica por si própria. E assim, por ela própria se explicar por si própria, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não de filosofias humanas. Mateus capítulo 15, versículo de número 9. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, um ponto importante aqui é que nenhuma tradição pode estar acima das Escrituras. Como o caso, por exemplo, do judaísmo ortodoxo, que vê que, além da leitura da Torá, ou seja, do nosso Pentateuco, né? No caso Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, bastam por si só. Para eles, há toda uma tradição rabínica que reflete aquilo que é chamado de Torá oral, ou seja, tradições orais. Elas é que devem pautar a vida das pessoas. Então aqui, Jesus já mencionava essa questão, que aqui ele diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, trazendo para a nossa realidade brasileira também, isso tem a ver com decisões conciliares. Decisões conciliares nunca podem, ou seja, o que é decisão conciliar? Decisão de padres, decisão de papas, decisão de bispos, decisão de pastores, não podem contradizer as escrituras sagradas. Elas devem estar subordinadas sempre às escrituras sagradas. Sempre. Decisões de presidentes, decisões de congressos, decisões judiciais, se elas estiverem acima, quererem contradizer as escrituras, não são para serem obedecidas. Não! Esse é o princípio protestante. Prosseguindo. Dois. Agora chegamos à seção 2, ao item 2. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham, no fim, a vida eterna. Quer dizer, isso significa um dos aspectos da santificação. Porque uma vez Deus tendo nos justificado, nós nos tornamos filhos de Deus. E fazemos as boas obras como evidência disso. Mas essas boas obras, eu volto a bater aqui na tecla, elas não refletem a busca pela salvação. Nós já somos salvos. Agora o nosso dever é cada vez mais nos parecermos com Jesus. É como a confissão fala. O que elas falam? Elas manifestam nossa gratidão pela salvação, robustecem a nossa confiança. Ou seja, o que é robustecer? É tornar mais a nossa fé muito mais madura, a nossa fé muito mais viva na presença de Deus, a nossa fé muito mais assim próspera, vamos dizer assim. E aí buscamos o quê? Fortalecer os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, ou seja, edificam os irmãos. Adornam a profissão do Evangelho. O que é adornar? Tornamos-na
mais bela. Adornar é tornar mais belo. Tornamos mais bela a nossa vivência do Evangelho. E tapam a boca aos adversários, ou seja, tapam a boca daqueles que nos acusam de que somos na realidade relaxados, de que somos na realidade maus, de que somos na realidade falsos. Mas não, quando praticamos as boas obras, estamos manifestando de que verdadeiramente Cristo está na nossa vida. E principalmente, nós glorificamos a Deus. E essa é a nossa finalidade, santificação, para nos parecermos com Jesus e caminharmos a vereda da vida eterna. E aí temos o texto, Tiago, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, Salmos 116, versículos 12 e 13, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 3 e 5, Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 10, 5 ao 10, né? 4, aí temos item 4 aqui, né? Aí vem Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2, Mateus, capítulo 5, versículo 16, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Tito, capítulo 2, versículos 5, 9 e 12, 1 Epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 1, Sexto, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15, sétima referência, né, das referências aqui, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12 e 15, Filipenses, capítulo 1, versículo 11, João, capítulo 15, versículo de número 8, Efésios 2, versículo 10, Romanos 6, versículo 22. Claro que o nosso plano aqui nunca é ler todos esses versículos. Eu só extraio alguns desses versículos para examinarmos, tá? Nem todos, porque senão nosso tempo se alonga mais. Eu só quero mesmo que você, meu amado ouvinte, você, meu amado espectador, tenha a oportunidade de você mesmo examinar a confissão e também examinar os textos bíblicos para o seu crescimento espiritual, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Vamos ver Tiago 2, versículos 18 e 22. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, sempre a nossa fé é algo evidente, é algo que opera através de quê? Através do amor de Deus nas nossas vidas. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É como na chamada que eu fiz hoje de manhã, no dia de hoje ainda, de que boas obras é evangelismo em ação, tá? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 3 e 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então vemos aqui, né? Se guardamos os seus mandamentos, ou seja, aqui está falando de quê? Aqui está falando de amarmos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. É isso. E amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Estes são os mandamentos que Cristo prescreve para nós. E não os 613 mandamentos prescritos na Torá ou no Pentateuco, conforme os judeus insistem, né, e eu falo aqui dos judeus ortodoxos, insistem que é possível serem cumpridos, mas na verdade não conseguem, porque onde está o templo para se cumprir todos esses mandamentos, né? Então o máximo que eles podem cumprir são as prescrições da aliança de Abraão, mas a aliança mosaica eles não conseguem cumprir, tá bom? Prosseguindo aqui, né? Vamos prosseguir. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Conforme está escrito, espalhou
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, dentre as muitas obras que praticamos, é a seguinte: se está ao nosso alcance ajudar o pobre, ajudemos ao pobre. Se está ao nosso alcance ajudar o enfermo, ajudemos o enfermo. Se está ao nosso alcance ajudar outros, ajudemos. Tá? É muito importante isso aqui. Tito capítulo 2, versículos 9 ao 12. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque uma das realidades dos servos na época de Paulo era que esses servos eram escravos. Era uma realidade. E Paulo nunca apregoou uma rebeldia contra eles. Antes apregoava que através do bom testemunho esses servos viessem a ganhar os seus donos para Cristo. E naturalmente esses donos viessem a libertá-los naturalmente. E aí vem, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente. Quer dizer, então, envolve aqui coisas importantes, coisas que significam o seguinte, esse texto. Qual o princípio que permanece nesse texto? Permanece o seguinte: estarmos incontaminados com os pecados desse mundo e também no nosso relacionamento com os nossos patrões, darmos o devido respeito a eles. Cumprirmos nossos horários, cumprirmos nossas tarefas, não é? E incentivarmos outros a fazerem o mesmo. Então quer dizer, nós somos servos da luz por causa disso, porque nos esforçamos em sermos os melhores empregados, os melhores patrões, os melhores donos, os melhores gerentes, os melhores supervisores, não simplesmente para recebermos o aplauso dos homens, mas para recebermos sempre a glória de Cristo nas nossas vidas. Ou seja, Cristo venha a nos fortalecer, nos guardar e que Cristo seja visto por todos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Então a melhor resposta para os insensatos é a prática do bem. Vamos agora prosseguir. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então aqui o ponto importante: quando fazemos obras segundo a palavra de Deus, os gentios de uma forma ou de outra. Quem são os gentios? Aqui no caso está se aplicando aqui a questão dos incrédulos. Os incrédulos verão em nós algo diferente. Os incrédulos verão o nosso bom testemunho. Prosseguindo, Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Continuando. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, um dos efeitos da salvação pela graça é justamente essa, é que naturalmente estaremos sempre praticando boas obras. E ao praticar as boas obras, sabemos antes de tudo que isso é algo natural da graça de Deus. Não é algo que venhamos a nos gloriar e dizermos: merecemos a salvação porque somos bonzinhos, merecemos a salvação porque praticamos uma cota de boas obras. Mas sim que antes de tudo, Deus nos deu a sua graça para praticarmos-nas, e não buscando a salvação, mas que Cristo seja visto através delas. Romanos 6, 22. O que podemos ver nesse versículo? Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aqui prosseguindo, a gente pode entender aqui então
que tudo é um processo na nossa santificação. Que uma vez tendo nós sido justificados, libertados do pecado, porque se antes nós éramos servos do pecado, escravos do pecado, agora a nossa santificação através da base da justificação, nossa santificação é demonstrada através de quê? Através das boas obras. Prosseguindo. Item 3. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Olha o Espírito Santo entrando aí. A fim de que sejam para isso habilitados. É necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. João capítulo 15, versículos 4 ao 6, Ezequiel 36, versículos 26 e 27, Lucas 11, versículo 13, Filipenses 2, versículo 13, Filipenses 4, versículo 13, 2 Epístola aos Coríntios 3, versículo 5, Filipenses 2, 12, Hebreus 6, 11 e 12, 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 5, 10 e 11, Isaías 64, versículo 7, 2 Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Atos 26, versículos 6 e 7 e Judas, versículos 20 e 21. Então, de uma maneira geral, esse item 3, ou seção 3, ela tem a ver, antes de tudo, com um ponto principal. É que na hora de praticarmos boas obras, não podemos esperar que o Espírito Santo ou alguma força sobrenatural venha nos mover a praticar boas obras. Isso também requer um esforço nosso, a nossa inteligência, porque uma vez tendo sido libertos, fomos libertos justamente para praticarmos o bem. Então, nesse sentido, não temos que esperar que os nossos sentimentos venham ditar a nossa vida para praticar boas obras. A nossa prática, ela deve vir de uma consciência limpa, de um coração limpo. Elas devem o quê? Esforçar-se por estimular aquilo que já há dentro de nós, a graça de Deus, daquilo que já há dentro de nós, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós para nos mover a sermos aquilo que Cristo é, o amor. Então, quer dizer, praticarmos o amor que vem de Deus. Né? Então aqui vamos examinar as seguintes passagens. João 15, versículos 4 ao 6. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, só podemos praticar boas obras se estivermos em Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então aqui é uma maneira muito clara de dizer isso. Só em Cristo podemos praticar. Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E aí, terceiro, Hebreus 6, versículos 11 ao 12. Mas desejamos que a cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Dois pontos fundamentais, Filipenses 2,13 e Hebreus 6, 11 e 12 vai falar o quê? Primeiro que não podemos nos gloriar de dizer que a bondade vem de nós. E que Deus viu que já desde criança, Deus viu que a gente era bonzinho, que desde criança viu em nós que nós faríamos a vontade dele, aí Deus decidiu nos salvar. Não, 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 não. É por pura graça que ele nos moveu a sairmos do prazer do pecado. Esse é o ponto principal. E aí podemos ver mais que nesse sentido, uma vez Deus tendo nos salvado, a nossa obrigação agora é praticar essas boas obras, para sermos o quê? Verdadeiros imitadores de Cristo, imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas.
Então, tudo isso é fruto de um coração nascido de novo, de um coração justificado, de um coração adotado por Deus em Cristo. Então vamos prosseguir aqui. Item 4, né? Chegamos ao item 4, a seção 4. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, que são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Então, uma coisa que os reformadores, tá? E também a teologia reformada ensina que não existe perfeição nesta vida. Apesar de que, por exemplo, você tem a seita dos adventistas que fala que é possível você chegar à perfeição, e outros grupos religiosos, grupos assim não católicos, né, como nazarenos, wesleyanos, alguns arminianos, que chegam a dizer que se o amor de Deus está bem grande na sua vida, você pode chegar à perfeição no presente. Isso não existe, tá? Isso não existe. O que existe é que por mais que venhamos a praticar boas obras, por mais que venhamos a frutificar no sentido de amor, de paz, de alegria, de uma paciência longânima, de bondade, de retidão, não é? De sermos imparciais em tudo, de termos um domínio próprio esplêndido, né? De sermos mansos no sentido da nossa humildade ser evidente e de sermos fiéis a Cristo e fiéis ao nosso próximo, por mais que venhamos a demonstrar esse fruto de perfeição nesta vida. Não é possível, porque ainda há muitas coisas mais para se fazer. Então vamos ver aqui os versículos bíblicos. Lucas 17, versículo 10, Gálatas 5, versículo 17, livro de Neemias, capítulo 13, versículo 22 e Jó, capítulo 9, versículos 2 e 3. Vamos examinar aqui somente um versículo, tá? Que é este. Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Porque nesta vida, o que acontece? Temos que sempre estarmos debaixo da soberania, do amor, da graça, do poder de Cristo Jesus. Só Ele foi perfeito e só Ele nós podemos contar para a nossa justificação, já que a justificação é justamente a nossa chave, o nosso diploma, a nossa carta, o nosso passaporte para a vida eterna. É fundamental isso termos em mente no nosso coração. Tá bom? Vamos para o próximo item. Item 5, seção 5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever, e somos servos inúteis, porque como boas procedem do Espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então podemos ver assim, Romanos 3, versículo 20, e Romanos 4, versículos 4, 2, 4 e 6, Efésios 2, versículos 8 a 9, Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7, Romanos 8, versículo 18, Salmo 16, versículo 2, Jó 22, versículos 2 e 3 e Jó 35, versículos 7 e 8. Também podemos ver em Lucas 17, 10, podemos ver em Gálatas 5, versículos 22 a 23, Isaías 64, versículo 6, Salmo 143, versículo 2, Salmo 130, versículo 3, Romanos 7, versículo 15, Gálatas 5, versículo 17. Então vamos examinar agora esses versículos. Lembrando, como eu já tinha falado antes, por melhor que sejam
nossas boas obras, no final, se formos pesar elas diante do grande tribunal de Deus, em que Deus é juiz, e sendo Ele perfeito e santo em todas as suas obras, isso significa o seguinte, que todas as nossas obras diante de Deus não são puras, porque elas estão misturadas com o quê? Com fraqueza e imperfeição. Vamos prosseguir. E aí temos esses versículos que vamos examinar. Deixa eu ver aqui. Acho que dessa vez eu não examinei nenhum versículo, né? Então aqui eu vou corrigir isso agora, né? Vou corrigir isso agora, vou fazer essa correção, né? Já que eu estou nesse item aqui no item 5, né? Vou corrigir agora o item 5. Vou corrigir agora nesse momento, né? E aí pelo menos eu vou examinar aqui, né? O item 5. O item 5 eu vou abrir agora o item 5, né? Vou abrir agora nesse momento. Vou examinar Romanos 3:20. Né? É assim. A gente quando faz as coisas aqui, né? Como tudo é caseiro, então vamos examinar Romanos 3:20. Romanos 3:20 eu vou examinar agora, né? Romanos 3:20 eu vou fazer o conserto. Romanos 3:20. Vamos ver aqui, Romanos 3:20. Romanos 3:20 diz que por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então temos aí, ó, nenhum. Então, ó, porque vem aqui, ó, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí outro ponto aqui, aí vamos lá, Lucas 17:10, que fala sobre o servo inútil, não é? Lucas 17:10 do servo inútil. Vou voltar aqui, Lucas 17:10 do servo inútil, né? Lucas 17:10 do servo inútil. Então aqui está Lucas 17:10 do servo inútil. Estou contando aqui com a ajuda, graças a Deus, da internet. A internet está me ajudando aqui, né? Lucas 17:10. Outra vez para relembrar, isso aqui a gente já examinou, né? Lucas 17:10, mas não posso deixar de pontuar isso aqui mais uma vez, né? Já vai aparecer para você nessa tela, tá bom? Já vai aparecer. Aqui está. Aqui está. Gálatas 5, versículos 22 ao 23. Gálatas 5, 22 ao 23, né? Gálatas 5, 22 ao 23. Aqui está. Vou pegar aqui agora. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 ao 23 vai dizer o quê? Mas o fruto do Espírito é... Aí que está o ponto aqui, ó. Amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência sem medida, benignidade, retidão, imparcialidade, bondade, fé, né?
que é fidelidade aqui, mansidão, que dá a ideia de que de humildade, temperança, que dá a ideia de que de domínio próprio. Então, contra estas coisas não há lei. Então, aqui está. Então, aqui está, né? E aí mais os outros versículos aqui. E aqui eu vou selecionar Romanos. Aqui, ó, já apareceu para vocês, né? E aqui eu continuo aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui por último Romanos 7. Romanos 7, versículo 15. Vou colocar Romanos 7, versículo 15. Romanos 7, versículo 15. Deixa eu retornar aqui, Romanos 7, versículo 15. Aqui está. Vou colocar novamente Romanos 7, versículo 15. E aí no último exame aqui, Romanos 7, versículo 15 diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso não faço. Então o que chama mais atenção aqui é justamente isso, que na nossa vida como servos de Deus, o ponto é esse. Nunca conseguiremos chegar à perfeição, porque aquilo que a gente pretende criar, porque a ideia de fazer aqui, que o apóstolo Paulo fala, né? Fazer aqui com relação ao bem, isso tem mais a ver com criar. Então, nesse sentido, nosso coração, por mais regenerado que seja, não tem a capacidade de criar. Então, no sentido da naturalidade humana, é de que aquilo que a gente não quer fazer, que é justamente o mal, a gente acaba fazendo. Esse é o ponto importante aqui da nossa imperfeição diante de Deus. Então, aí está o ponto aqui que a gente está revendo aqui, que a gente verifica nessa situação. A situação é essa. Agora, justamente, vamos fazer um acerto. Aí o acerto está aqui. Pronto. Agora aqui, já vou colocar aqui. E agora aqui eu vou fazer o acerto aqui da transição. Não consegui nem enxergar direito aqui, mas Deus é bom. Estou conseguindo chegar lá. Design, transições. Agora, consegui. Agora, consegui. Agora vamos à apresentação, ao acerto agora. Agora está aqui, certinho. Pronto. Agora eu já posso ir para o próximo item. Item 6. Não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, também são aceitas nele as boas obras deles, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Então, mais uma vez aqui, enfatizando. A Confissão de Fé de Westminster, ela gosta de enfatizar detalhes, todos os detalhes possíveis acerca daquilo que tem a ver com a relação evangelho e vida prática.
Então a nossa vida prática não é só teoria, não é só saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas sim a grande preocupação e compreensão é de que aquilo que fazemos é aquilo que pregamos, aquilo que pregamos é aquilo que fazemos. Então temos aí, Efésios 1, versículo 6, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Êxodo, capítulo 28, versículo 38, Gênesis 4, 4 e Hebreus 11, 4. Outro ponto também está em Jó, capítulo 9, versículo 20, Salmo 143, versículo 2, Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, Hebreus 6, 10, Mateus 25, versículos 21 e 23. São esses os pontos desse item 6. Vamos examinar agora as passagens bíblicas aqui com bastante cuidado. Então vamos lá, vamos prosseguir. Efésios 1, 6. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado. Então, toda a obra é sempre para o louvor da glória de Cristo. Deus nos colocou numa posição, não de merecedores, mas uma posição de quê? De redimidos, de resgatados, para praticarmos essas boas obras. Nele, sempre dizendo, toda honra e toda glória seja dada a Cristo. Jó, capítulo 9, versículo 20. Olha o que ele nos leva em consideração. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. O tratamento que Jó passou foi justamente para ele compreender parte, não completamente, mas parte dos caminhos de Deus. E num desses aspectos é que Deus seja verdadeiro em todo o tempo e nós sejamos os errados em todo o tempo. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Não merecemos nada da parte de Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Então, esses são os últimos versículos, né, do livro de Hebreus. Então, podemos ver aqui. Só o grande pastor das ovelhas, Cristo Jesus, é que pode nos aperfeiçoar, é que pode nos levar a cada dia a vivenciarmos o Santo Evangelho. E assim chegamos ao item 7. Agora, quanto à questão, e as pessoas de fora, aos incrédulos, o que há neles que agrada a Deus? Aí a confissão ela é totalmente, completamente, politicamente incorreta. Né? Por quê? Porque o compromisso dela não é agradar homens, o compromisso dela é agradar a Deus. Por isso ela diz isso. As boas obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmo como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus, são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Então, você pode olhar para uma pessoa, poxa, essa pessoa é maravilhosa, é linda, é um coração aberto, tal, merece ser salva. Não, 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 não e não. Salvação é pela graça. Então essa pessoa, o que acontece? Até o momento, tudo que ela pratica de bom, antes, essas obras não vão contribuir para perdão e justificação, vão contribuir mais ainda para a sua condenação, porque ela está fazendo obras pelo próprio gosto dela, buscando para ela própria a sua própria glória, e não a glória de Deus. Por mais que sejam boas e lindas essas obras. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Claro que existe esse aspecto. Deus ele sabe distinguir, claro que Deus sabe distinguir entre uma pessoa perversa e uma pessoa justa, no sentido de
ser diferente. Mas o que a confissão ela quer ensinar é que as pessoas, por mais que pratiquem boas obras, se elas não tiverem Cristo Jesus no coração, elas não merecem a vida eterna. Só é salvo quem é salvo pela graça e não por boas obras. Senão, o que acontece? Para que Cristo viria? Para que Cristo viria? Para que seria pregado o Evangelho? Se assim fosse, não é? Então não precisaríamos de nada. Então isso que temos que levar em consideração. Por quê? E aí que chega o ponto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E aí temos, segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 30 e 31. Filipenses, capítulo 1, versículos 15, 16 e 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 27 e 29. Gênesis 4, versículo 5, Hebreus 11, versículos 4 e 6, Marcos, capítulo 10, versículos 20 e 21, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, Isaías 1, versículo 12, Mateus, capítulo 6, versículos 2, 5 e 16, Ageu, capítulo 2, versículo 14, Amós 5, versículos 21 e 22, Oséias, capítulo 1, versículo 4, Romanos 9, versículo 16, Tito, capítulo 3, versículo 15, Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7, Salmo 14, versículo 4, Salmo 36, versículo 3, Mateus 2, no caso, desculpem, é Mateus 25, 25? Sim, Mateus 25, versículos 41 ao 45. Vou até dar uma corrigida aqui nesse item 7, eu vou corrigi-lo aqui, esse item 7. Mateus 25, não é 2. Mateus 25, 41, 45 e 23, versículo 23, João 21, 14, 15. Então vamos acertar aqui. Pronto. Então aqui, 23, 23 e João 21, versículos 14 e 15. Deixa eu corrigir aqui. É isso mesmo. Então, está aí. Então vamos examinar esses versículos, Vamos examiná-los. Filipenses 1, 15, 16, 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Quer dizer, às vezes até Deus acaba usando até os ímpios para que o nome de Deus seja anunciado. Isso é um exemplo daqui. E em tantas outras coisas, vê-se obras de caridade nas mãos de muitos ímpios. Mas isso não implica a esses que praticam salvação. Hebreus 11, versículos 4 e 6. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a questão é essa. Fé. Foi por fé que Abel ofereceu o maior sacrifício. Então esse é o ponto. O que desagradou Deus do sacrifício de Caim, ou das ofertas de Caim, foi a falta de fé. Ele ofereceu a Deus algo, mas sem fé. Agora, o que há em nós? O que precisamos é fazer com fé, com um coração sinceramente desejoso de agradar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. De onde vem o amor? Amor de Deus. Prosseguindo. Mateus 6, versículos 2, 5 e 16.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus ele deixa muito claro aqui o problema da hipocrisia na prática das boas obras. Boas obras não é para ser louvado, mas é para agradar a Deus. Sempre, sempre, sempre. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, é pura graça. Não é questão de boas obras que alguém é salvo. Não. É Deus usar de sua graça e misericórdia. E aí que entra a questão da eleição, que não é o nosso escopo nesse dia. Mas devemos lembrar, salvação totalmente pela graça. João 21, versículos 14 e 15. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, Jesus ele fala: me ama? Então mostre isso através da compaixão pelas almas. Apacenta os meus cordeiros. E isso é até interessante aplicado à questão do ministério pastoral, de que pastores são chamados a terem compaixão pelas ovelhas do Senhor. Então, sempre isso. Amor a Deus sempre é representado com as boas obras. São sempre respostas daquilo que Deus já fez por nós. Chegamos à nossa conclusão. Boas obras não salvam, apenas demonstram que já fomos salvos em Cristo. Jesus disse em João 6,47, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Portanto, a reforma só confirma os ensinos de Cristo. Somente as Escrituras, né? Latim, sola Scriptura. Somente a graça, sola gratia. Somente a fé, sola fide. Somente Cristo, solus Christus. Somente a Deus a glória, só lhe deu glória. E assim eu concluo, que Deus te abençoe grandemente. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Aqui estão os 4 símbolos, né? O primeiro é o símbolo de Lutero, um coração. Temos um outro coração, que é o coração de João Calvino. Temos aqui a sarça ardente do presbiterianismo mais antigo da Escócia e a cruz celta, que representa uma outra forma, né, do presbiterianismo também, que representa a obra redentora de Cristo, e o círculo, que representa assim, né, a infinitude, a eternidade de Deus, representa. E a cruz, como vocês podem ver, sendo ela vazia, proclama a ressurreição do Salvador. Então, mais uma vez, um feliz dia da reforma para você. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Amém.